Os acentos em francês. A gente viu vários nesse texto. Para que servem os acentos em francês? Não é igual ao português, ok? Os acentos em francês não são, ok, iguais ao do português, tá certo? Não são. Por quê? Aqui no Brasil, se eu quiser falar lâmpada, não sei se tem acento hoje em dia, mas na minha época tinha. Então você colocava o acento circunflexo lâmpada, você sabia que o lã era o mais forte. Ou, sei lá, grátis. Aí você coloca um acento no A e você sabe que o gra é mais forte. Aqui no Brasil, o acento ele serve para isso, para mostrar a mais forte. No francês, não. No francês, o acento ele serve para duas coisas. Uma, para dizer se a palavra, a letra, na verdade, ela vai ser aberta ou fechada. E uma segunda para diferenciar palavras iguais, ok? Que eu vou trazer só um caso aqui por enquanto. Então vamos lá. Eu tenho aqui, ó, esse tanto de acento aqui, né? Então vamos lá. Vamos pegar o caso do E, que é o caso mais típico. Então, o E sem acento, ele é super fechado, ok? O que quer dizer super fechado? Eu não vou falar E, eu vou falar E, tá certo? Repete comigo, E. Beleza? Bem fechadão mesmo. O E com o acento para frente, tá certo? Ele vai ser aberto. Aberto. Então vai ser E, tá ok? Igual do português. E com o acento para trás, ele vai ser super aberto. O que significa isso? Vai ser E, ok? Você pode abrir bem a boca, E, e fazer esse E, ok? Então, exemplo aqui de palavras, a gente tem aqui, por exemplo, demain, ok? Demain. Ou as palavras do dia da semana que a gente viu, mercredi, vendredi e por aí vai. Então, sem acento, fechadão, demain. A gente tem ele aberto aqui, por exemplo, vamos ver, fermé. Fermé, fechado, ok? Fermé. Então, você vê que no último está acentuado E, normal, fermé. No E super aberto agora, a gente tem, por exemplo, première, ok? Première. Esse E aqui, você pode perceber que ele está bem aberto, então, première. E por último, a gente tem esse acento circunflexo. Como que ele funciona? Ele funciona para duas coisas. Ou ele alonga, ok? Alonga um pouquinho, só que um pouco, a palavra. Só isso, ok? Ele alonga um pouco a palavra. Por exemplo, você tem a palavra fête. Então, percebe que eu não falo fête, falo fête. Então, tipo, alonga um pouquinho fête. Ou também ele significa que antes tinha um S, tá ok? Por exemplo, antes era fest. Então o S caiu e aí você vira um acento circunflexo, ok? Quer ver um outro exemplo de uma mesma coisa? O S que tinha antes e não tem mais? Hospital. Hospital em francês antigamente se escrevia desse jeito e hoje em dia se escreve hôpital, tá ok? Tinha um Szinho ali e o S desapareceu. Quer ver uma outra ainda? Olha só. Gâteau. Gâteau. Beleza? Então, gâteau, antigamente no francês bem antigo, chamava Gastel. Tá ok? E aí esse S desapareceu, o EL do final se corrompeu e aí virou gâteau. Tá certo? Então fica aí essa dicasinha aqui do E, para curiosidade. E por último, nós temos o A, que seria a nossa crase, que é para diferenciar o verbo ter, ok? Diferenciar, vou colocar aqui, diferenciar o verbo ter da preposição, ok? Então, por exemplo, il a un chien, chien seria ele tem um cachorro, beleza? Je vais à Brasília, ok? Eu vou para Brasília, não vou a Brasília. Então aqui, preposição, ok? Je vais à Brasília, tá? Diferenciando. Beleza? Então, essa daqui, primeira dica, dica de acento, para melhorar bastante a sua forma de pronunciar. E segundo aqui, os sonasais em francês, tá ok? Bom, aqui no Brasil, quando as vogais elas se juntam com o I, com N ou com M, vira nasal. No francês também vira. Só que a diferença do Brasil, não vai virar tipo assim, o M, IN, IN, EN, EM, não, AN, AN, ON, ON. Não vai seguir essa regra. Tem somente três grupos de nasais em francês, tá ok? E olha só,
Tem um quarto grupo, mas esse daí só existe praticamente no sul da França, na região chamada Provence. Não vale a pena, não vale a pena entrar nesse caso aqui, só saiba que ele existe. Mas nos francês standard, que é tipo, se você falar isso em qualquer lugar do mundo, eles vão te entender, são esses daqui, tá ok? Então a gente tem o IN com IN, o N com IN, tá certo? Tanto um quanto o outro, eles vão ter o mesmo som. Por exemplo, vai ser esse som de an, ok? A boca aberta, ok? An. Tipo o nosso an do Brasil, aqui, an. Então vai ser, por exemplo, duas palavras aqui, vinho, van, ok? O número an, tá certo? Boca aberta, an, nasal, ok? Segundo grupo de nasais em francês vai ser com AN ou com o EN, tá certo? Esses têm o mesmo som. Como que eu vou fazer esse som? Em vez de você fazer o nasal com a boca aberta, você vai fechar um pouco mais a boca e a sua língua, ela não vai colar no céu da boca quando você fala ok? Você vai ficar com a língua bem aqui embaixo, ok? Então vai ser on. Só de você fechar um pouco mais a boca, ele já fica ele fica diferente esse som. Não é on, não é an, tá certo? É entre os dois, on. Então vamos lá. A gente tem aqui enfant, tá certo? E a gente tem aqui a palavra vont, beleza? Repare que aqui tem uma diferença entre van e vont, tá ok? Então, se você pronunciar errado, você pode confundir vinho com vento. Imagina só. E por último, a gente tem o ON, beleza? O ON ele tem um som tipo do português, bem redondinho ou, ok, com nasal. On. Então você tem aqui, por exemplo, som, que, bom, pode significar som ou pode significar também dele ou dela. E a gente tem o on, o próprio on, que significa agente, beleza?